A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15 e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, e Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção! Seja você também membro desta Igreja Virtual @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Anunciar a mensagem dos séculos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que o prêmio somado já ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade.
Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora às nossas orações. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar no corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão, Senhor, pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Vamos estar fazendo agora uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora dar continuidade aqui a mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus,
Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @AEG 1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença. Vamos dar início aqui ao sorteio dos rebanhos. Mentaliza agora um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Hoje, rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares contém 11 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei e não o achei. Levantar-me-ei, pois e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, viste o amado da minha alma? Mal os deixei e encontrei logo o amado da minha alma e agarrei-me a ele. E não o deixei ir embora, até que fiz entrar em casa de minha mãe e nas câmaras daquela que me concebeu. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. E o livro sorteado é o livro de Deuteronômio, 34 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 23 do livro de Deuteronômio. Capítulo de número 23 contém 25 versículos. Acerca de fugitivos, prostitutas e usura. Versículo 15, 16, 17 e 18. Não entregarás o seu senhor a escravo que tenha fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma de tuas cidades onde lhe agradar. Não o oprimirás. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são iguais, abomináveis ao Senhor, teu Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado
é o livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 21 versículos, que diz assim: os pecados e o castigo de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado o mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas na fendas das rochas. Na tua alta morada, e dize no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo é o capítulo 7 do livro de Neemias. Capítulo 7 do livro de Neemias. Capítulo 7 contém 73 versículos, que diz assim: versículos 70, 71, 72 e 73. Contribuições para o templo. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em outro 20.000 dáricos, e em prata 2.200 arréis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 dáricos e 2.000 arratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e de todo o Israel habitavam nas suas cidades. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. A promessa do Senhor a Zorobabel. Versículo 20, 21, 22 e 23. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reis das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim,
que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, seja muito bem-vindo, Pedro Luca. E eu agora irei continuar com os recadinhos. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando o comprovante independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se-vos-ás, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença. Agora, abençoados, eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo. Denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo esta denúncia de número 61 e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 700 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso estará acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada,
que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer uma oração agora para dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, @IG1318-37300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 10, par, e o rebanho de número 9, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador. Tem que pagar isso. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos, que diz assim: versículo 1, 2, 3 e 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tende Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado para meditação é o livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de Atos. Capítulo 5 do livro de Atos contém 42 versículos, que diz assim: os apóstolos fazem muitos milagres. Versículo 12, 13, 14 e 15. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo ao pórtico de Salomão. Mas os restantes ninguém ousava juntar-se a ele, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de santos, tantos homens como mulheres, agrados do Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e marcas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra se projetasse na alguns deles. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos aqui a mais um rebanho, rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos. Vamos aqui. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos.
1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Timóteo. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 5 do livro de 1 Timóteo contém 25 versículos. Glórias ao nosso Senhor, que diz assim: os deveres dos pastores para com várias classes de pessoas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filho ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer a piedade para com a própria casa e recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 16 do livro de Apocalipse. Capítulo 16 contém 21 versículos, que diz assim: o primeiro flagelo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Houve vinda do santuário uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úrsulas malignas e perniciosas. Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último rebanho. Rebanho de número 20, par, e 19, ímpar. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Vamos ao sorteio. E o capítulo 11 do livro de Provérbios. Capítulo 11 do livro de Provérbios contém 31 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Balança enganosa e abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com a humildade está a sabedoria. A integridade dos retos e os guias, mas aos profídios, a sua mesma falsidade os destrói. As riquezas de nada aproveitam do dia da ira, mas a justiça livra da morte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que as nossas igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de 94. Antes, dai esmola ao que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda, de todas as hortaliças, e desprezai a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Nas palavras do Senhor Jesus, nessa passagem de Lucas, capítulo 11,
Como está escrito na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, o Cristo, é o único sumo sacerdote. E o mandamento dele para ser limpo em tudo é através da oferta. E ele também mandou continuar com o dízimo, que agora são deveres dos reis e sacerdotes que ele nomeou em todas as nações. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações e as afirmações do Senhor Jesus, o Cristo, são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 94, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 55 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos aqui sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através de sua administração, da sua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora que é o sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora em um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Escolha agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live, com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. O livro é de 2 João, um capítulo. 2 João. Livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal. Versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos o que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos, este mandamento como ouvirde desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. O livro de Gálatas, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Gálatas. E o capítulo é o capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos, que diz assim: a inconstâncias dos Gálatas. Versículos 6, 7, 8 e 9.
Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para o outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se algum vos prega evangelho que vá além daqueles que recebais, seja anátema. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. 3 João. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim: o bom exemplo de Gaio, versículos 5, 6, 7 e 8. Amados, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isso fazem mesmo quando não são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas. Livro de Lucas. Vamos ao sorteio. Glória ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 do livro de Lucas. Capítulo 1. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Lucas. Capítulo 1 do livro de Lucas contém 80 versículos, que diz assim: Zacarias e Isabel, versículos 5, 6, 7 e 8. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram juntos diante de Deus, vindo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Então, não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes. Capítulo 11 do livro de Eclesiastes contém 10 versículos, que diz assim: o procedimento prudente do sábio. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabeis que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derrama aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Mentalize agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. O livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A resposta do Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colar-me-ei sobre a fortaleza e viajarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grave-a sobre tábuas para quem passar, lê até quem passe correndo, porque a visão ainda está para se cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 13 do livro de 2 Reis. Capítulo 13 contém 25 versículos, que diz assim: o reinado de Jeoacás, versículo 1, 2, 3 e 4. No 23º ano de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e fez pecar a Israel, não se apartou deles, pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, o qual os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, e nas mãos de Ben-Hadad, filho de Azael, todos os dias. Porém, Jeoacás fez súplicas diante do Senhor, e o Senhor o ouviu, pois ouviu opressão com que o rei da Síria atormentava a Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos aqui ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Capítulo 31 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 31. Capítulo 31 do livro de 2 Crônicas contém 21 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Acabando tudo isso, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos e altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Estabeleceu Ezequias os turnos do sacerdote e dos levitas, turnos após turnos, segundo o seu mister, os sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrares e cantares porta dentro dos arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para o holocausto, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo moradores de Jerusalém que contribuísse com sua parte devida aos sacerdotes e os levitas, para que pudesse dedicar-se à lei do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos.
Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Josué. Capítulo 8 do livro de Josué. Capítulo 8 do livro de Josué. Contém 35 versículos, que diz assim: Aí é destruída. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse o Senhor a Josué: Não temas, não te atemorizes. Toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te sobre Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei. Somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes ordem dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distanciei muito da cidade, e todo estareis alertas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora aqui ao último livro a ser sorteado. E o último livro é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 do livro de Malaquias contém 18 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos ourives e como a potassa dos lavadeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles estarão do Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos mentalizar aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio dos números. Glórias ao nosso Senhor Deus. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 23. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 7. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Atos, capítulo 5. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 16. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 11. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1.
Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 1. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 13. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 31. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Josué, capítulo 8. E por último, você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. Vamos aqui às nossas finalizações. Antes de eu ler as finalizações, eu vou ler para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. E em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinar na sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de formas erradas. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seitas, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais
e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor. Independente do seu segmento de fé religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil. E também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Agradeço também a presença do Espírito Santo de verdade e agradeço a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Fique todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live. Sejam todos muito bem-vindos.